Graça e paz, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Moza, que é responsável pela nossa comunicação, está lá na parte externa e ele gravou já algumas imagens do que está acontecendo nas ruas adjacentes. Este domingo, irmãos, é o marco de um novo começo. Bigorrilho não será mais o mesmo. Curitiba não será mais a mesma. E cremos que o Brasil começa a viver um novo ciclo, um novo tempo. Coisas novas vão acontecer. Por quê? Porque as muralhas estão caindo, as muralhas estão sendo rompidas, as fortalezas estão sendo quebradas. Eu não sei se o Moza já está com o vídeo pronto lá em cima. Não? Tá ok. Então, meus irmãos, esse é o momento que nós queremos orar. Vou chamar o João, pastor João, que estará ministrando a palavra nesta noite. Vamos orar por ele. Nós tivemos aqui 3 momentos de oração. Primeiro momento, orando por um quebrantamento, por uma rendição da cidade ao Senhor. Segundo momento, nós vimos pastor Maurício sendo tomado por um espírito de quebrantamento em favor da nossa nação. Pastor Averson orando por um espírito de fidelidade, de unidade, de mutualidade, para que a igreja seja cada vez mais forte e conquiste as promessas do Senhor. Mas agora você ouvirá a palavra que Deus preparou para esta noite. Uma palavra que vai marcar a sua vida, porque as muralhas, para cair na cidade, elas precisarão primeiro cair na sua vida, no seu coração, porque vidas que estão encurraladas não conquistam. Então hoje Deus vai começar um novo mover, um novo tempo na sua vida, na sua casa, na sua família. Senhor, nós queremos colocar o teu filho, pastor João Brito, nas tuas mãos. O Senhor colocou no seu coração, e agora colocará brasas vivas de fogo nos seus lábios, e as palavras virão, como o Senhor diz através de Isaías. O Senhor nos deu lábios de um erudito, para que tenhamos uma palavra capaz de sustentar aquele que está abatido. Eu creio que o Senhor colocou nos lábios do teu filho uma palavra tão poderosa, que não há de sustentar somente o abatido, mas vai sustentar cada família que está conectada, vai sustentar essa cidade, vai sustentar esse estado, e vai sustentar essa nação, porque nós não nos conformamos com uma nação dividida. Nós queremos uma nação unida, uma nação aos pés da cruz, clamando e rendendo-se ao Senhor. Por isso, usa o teu filho com poder e autoridade nesta noite. Abençoe aqueles que estão nos seus veículos conectados, mas abençoa também, Senhor, as famílias que estão sendo alcançadas nesta noite. Nós cremos que será assim, no poder do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor João. Boa noite, meus queridos, amados que estão em casa, no seu carro. Você que está aqui, você vai ver ou já está vendo as imagens, e confesso aos irmãos que é uma mistura de sentimentos, uma mistura de amor, saudade, uma mistura de querer estar abraçando você, mas também respeitando esse tempo. E eu queria muito que você pudesse olhar essa cena, que você pudesse vislumbrar o que está acontecendo agora. É interessante porque o primeiro texto que Deus colocou no meu coração tem a ver com algo do alto, podemos dizer o céu. Eu queria que você, se você pudesse,
Não sei se você está dentro ou fora do seu carro, mas se você pudesse, abre a porta do seu carro e fique em pé aí do lado do seu carro para você olhar para o céu. Eu queria que você, assim como Abraão, foi chamado por Deus para parar de contar aquele momento difícil que ele estava vivendo, da demora para ele de que Sara ainda não era mãe. Mas houve um momento que Deus falou assim: Abraão, sai desse ambiente, sai desse lugar, e agora você vai olhar para o céu, e você começará a contar as estrelas. E dentro desse propósito, Abraão, ao contar as estrelas, você pode contá-las. Você pode ter uma noção de quantas estrelas existem no céu, os seus nomes. Abraão, eu sei o nome de todas elas. Abraão, essa é a tua descendência. A tua descendência será frutífera, mas saia desse lugar. Saia desse lugar de preocupação, saia desse lugar de medo, saia desse lugar de questionamento e olhe para os céus. E comece a contar as bênçãos, comece a contar os milagres, comece a contar os feitos, comece a declarar agora. E o texto que Deus colocou no meu coração, nós olhando para os céus, é Isaías 64, verso 1. Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste, como então seremos salvos? Ah, se rompesses os céus e descesse sobre nós. Nessa hora eu quero que você erga suas mãos aos céus e comece a declarar isso aí no seu carro, aí na sua casa, no seu apartamento. Creia junto, é o poder da unidade, da oração da igreja. E nós vamos, Senhor, se rompesses os céus novamente, Senhor, faz de novo. Desça sobre nós nessa noite. Dê o teu basta nessa epidemia. Dê o teu basta nessa desordem no Brasil. Dê o teu basta nessa desordem nas nações. Dê, Senhor Deus, uma palavra tua. Uma palavra tua, haverá cura generalizada, total, nos hospitais, nas casas. Uma palavra tua, Senhor, os casamentos vão ser restaurados. Uma palavra tua, a igreja vai multiplicar quantas vezes ela estiver com fé, porque só houve uma palavra do Senhor. Uma palavra tua, Senhor, e acontecerá um tremor nessa cidade. Nós queremos declarar céus abertos sobre Curitiba, céus abertos sobre o Bigorrilho, céus abertos sobre a vida desses moradores, cada rua, cada casa, cada situação, Senhor Deus, de impossível. Abra os céus e derrame sobre nós bênçãos sem medida nessa noite. Profetizamos isso, Pai, agora, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Você que está aí no seu carro, pode aplaudir ao Senhor aí, aleluia. A palavra que Deus colocou no nosso coração para hoje, uma palavra bem objetiva. Nós temos um cuidado também hoje com o tempo. Eu queria que você pensasse comigo, rompendo com as muralhas. Na palavra de Deus nós temos
o tempo de muros reconstruídos. Neemias foi um homem que Deus levantou para reconstruir o muro. Nós temos na palavra de Deus momentos em que o templo fora destruído, algumas vezes. O próprio Cristo vai falar isso, declarando uma palavra sobre ele, da sua morte e ressurreição no terceiro dia. Há momentos na palavra que os muros aonde cercavam as cidades de proteção, esses muros foram destruídos. E hoje nós queremos trazer exatamente onde não vai ser construído um muro de proteção, porque Deus é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Mas nessa noite nós vamos pensar um pouquinho exatamente de quais são os muros que estão impedindo você, sua família e a igreja de avançar nesses dias. Quais são os muros, quais são as muralhas que têm impedido o Brasil de avançar nesses dias? Eu digo para você que uma das situações que o nosso país tem vivido, os momentos nós podemos perceber que parece que não está fluindo, é por causa da falta de unidade. Cada um pensa de um jeito, cada um tem a sua opinião, cada um quer ouvir uma voz de um especialista, de uma autoridade, de uma referência. Mas nessa noite nós vamos ouvir somente uma voz. É a voz do trono da glória de Deus. Essa é a voz que coloca ordem no caos. Essa é a ordem essa é a voz que restaura. Essa é a voz que coloca a sua palavra em nossos corações. E somos cartas vivas no mundo em que temos visto tantas mortes, tanto sofrimento. Deus colocou a sua palavra em nossos corações para restaurar e reconstruirmos a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Mas quais são as muralhas que nós temos visto? Situações que muitas vezes nós não temos o entendimento correto. Hoje é o tempo de rompermos com as muralhas. Hoje é o dia que as muralhas espirituais vão cair na sua vida, na sua casa, nesse bairro que nós temos orado, que nós temos clamado, na Batel, nas cidades, nos bairros vizinhos. Eu creio que assim como Deus tem realizado uma obra tão poderosa nas ruas, eu creio poderosamente que nessa noite algo vai acontecer nos lares, nos prédios, na sua vida, que você está aqui com a gente hoje, aí também no seu carro. O que é que pode estar segurando as águas, o fluir? Eu creio que hoje vai cair, porque Deus tem uma palavra de libertação, uma palavra para liberar o acesso, uma palavra para que você venha pisar numa terra que emana leite e mel, que é uma promessa do Deus Altíssimo. Há alguns textos da palavra de Deus que nos habilita a vivermos essa experiência com Deus, esse entrar em lugares, em romper as muralhas. Um dos textos que eu quero pensar com você, onde Jesus vai dizer isso para Pedro, dizendo à própria igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa cidade, esse local, as nossas vidas tem um dono, tem um governo. Nós temos um senhorio, nós temos uma verdade, um caminho, a vida, Jesus de Nazaré. E nós temos um alvo que é Cristo. Não caminhamos do nosso jeito, não queremos falar do nosso jeito, não procuramos em verdades ou verdades humanas, mas a nossa rota, o nosso caminho, o nosso alvo tem um nome, e é o nome que está acima de todo nome. Esse nome é o reino inabalável, e aonde esse reino chega, as potestades têm que cair, têm que se dobrarem. Aonde o reino de Deus chega, esses lugares recebem um tremor do céu. Aonde o reino do Senhor chega, pessoas que estão vivendo à margem, destruídas, aprisionadas, cativas, o reino de Deus chega, e esses corações começam a perguntar: quem é o Senhor?
Podemos lembrar de um gadareno, aprisionado, as muralhas em volta dele, no seu coração. O homem considerado indigno, morava num cemitério. Um homem que ninguém acreditava, um homem que não andava, mas ele estava algemado, acorrentado. Um homem que tinha um endereço à morte. Mas Jesus, ele sai de um lugar, ele atravessa uma tempestade. Jesus sabia que aquele homem precisava de uma palavra, de uma restauração. Jesus chega até aquele lugar, e quem chega ali é o reino. O reino de Cristo chega até Gadara, e em Gadara Deus diz: hoje chegou a tua mudança. Ou você te chamavam de um homem que morava num cemitério. Hoje eu estou mudando o teu destino. Hoje eu estou mudando a tua roupa. Hoje eu estou mudando o teu discurso. Hoje eu estou mudando a tua realidade. Antes de cemitério, agora a eternidade. Antes uma pessoa improvável, agora eu te tornarei relevante pelo meu nome. Quando o reino de Deus chega, as trevas têm que recuar. E quando o reino de Deus chega, Deus coloca a ordem. Naquela cidade, o principal valor era para com os porcos. E Jesus vem reposicionar, falou assim: não, porcos, coisas, eu vim transformar vidas. E ali aquele gadareno endemoniado vai se transformar pelo nome de Jesus num missionário, aonde ele quer andar com Jesus e ir embora com Jesus. Não, você vai ficar aqui. Você vai para a sua casa, vai transformar a sua casa. Nessa noite, você que está aí no seu carro, você vai voltar para a sua casa, e você vai levar o reino de Deus dentro de vós. Reino de Deus está dentro de você. E quando você chegar naquele local, talvez você tenha uma realidade difícil, uma pessoa enferma, uma pessoa com dificuldade, endividada, um pai opressor, uma mãe que está vendo dias difíceis. Quando você chegar em casa e você colocar os pés, essas pessoas saberão que o reino de Deus chegou naquele lugar, e as muralhas vão cair em nome de Jesus. Em primeiro lugar, para rompermos com as muralhas, precisamos ouvir a voz certa. Deus, ele dá uma palavra para Abraão: Abraão, saia da tua casa, da tua parentela e vai. Eu te abençoarei. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Abraão, eu estarei com você em todo o tempo. E Deus vai trazer uma visão para Abraão, que o seu nome é transformado, mudado, alterado, porque o nome de Deus entra em Abraão. E agora Abraão tem uma experiência com Deus. Sua esposa estéril, havia uma muralha, havia um impedimento no ventre de Sara. E Deus vem e fala assim: essa muralha vai acabar, ela vai cair agora. E agora esse ventre será frutífero, e Sara vai se tornar mãe de multidões. Talvez hoje você esteja aqui com a gente, no seu carro, em casa, e o seu ventre espiritual esteja cheio de muralhas. Nessa noite, eu estou aqui para te falar: as muralhas da esterilidade da igreja vai cair hoje, em nome de Jesus. Você será pai ou mãe de multidões, filhos espirituais, deixará um legado de fé, formará discípulos de Jesus, e você continuar sendo uma igreja inabalável, uma igreja que vai prosperar, que vai crescer no tempo da crise. A tenda vai alargar, a tenda vai expandir, a tenda vai chegar mais longe. Você viverá dias melhores e maiores, mesmo no tempo da crise, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Deus fala com Moisés: sai, Moisés, antes de você chegar aqui na sarça, tira as sandálias, tira passado. Moisés deixa as sandálias. Deus vem calçar Moisés com a sua palavra. Agora você vai a Faraó e dizer: tira o meu povo do Egito. Você vai dar uma palavra a Faraó: mas Senhor, eu sou improvável, eu não sei falar direito. Deus fala assim: Moisés, a minha palavra, a minha voz vai grudar na tua língua. E quando você chegar lá, Moisés,
o grande eu sou estará com você. Aleluia! As muralhas do coração de Faraó, Moisés, vão ter que cair, porque eu estou contigo, Moisés. E Moisés vai dizer: Senhor, se o Senhor não for comigo, não nos envie, não me envie para lá. E Deus vai dizer: eu estarei com você, Moisés. Assim como eu levantei Abraão, assim como eu fui com Isaac, com Jacó, eu sou um Deus de relacionamento, e eu destruo as muralhas que estão na frente dos meus escolhidos. Aleluia! Moisés chega até Faraó. Faraó reluta. Mas quando Deus toca nos primogênitos, aqueles que não foram marcados com o sangue do Cordeiro, todos experimentaram a morte. E Faraó diz: vão. Quando Deus dá ordem, o inferno tem que obedecer. Quando Deus fala para a igreja tem que dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, eu vou cumprir. Quando Deus fala, é porque do outro lado Ele já ordenou a tua bênção. Quando Deus falou para Abraão, Deus ordenou a bênção do outro lado. Quando Deus falou com Moisés, Deus ordenou a bênção do outro lado. Quando Deus chamou Josué, que é o homem que vai ficar no lugar, porque Moisés morre. E agora Josué vai dizer: Senhor, é a minha vez. E Deus diz: Josué, assim como eu fui com Moisés, aquele profeta que você caminhou do lado dele e viu as maravilhas, viu o mar se abrindo, viu o Faraó sair liberando, você viu os feitos, os milagres, prodígios, maná, você viu água brotando da rocha. Eu, do mesmo jeito que fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. As muralhas da sua frente vão cair, Josué. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Josué. Creia, tem de bom ânimo, alegre-se, Josué, eu serei contigo, Josué. Josué pega essa verdade e Josué vai. A promessa que tinha sido declarada a Abraão não enxerga a terra prometida. Moisés só olha, mas as muralhas foram caindo nesse percurso. Agora chegou a vez de Josué. Por isso, Josué capítulo 6, nós vamos ver, verso 1, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Eu quero que essa palavra seja rema profética na vida da Alameda hoje, da nossa igreja Santa Felicidade, das nossas igrejas que teremos mais filhas no nosso Brasil inteiro. Nessa noite, eu quero que você tome posse dessa palavra, dizendo: hoje, Deus dizendo para a igreja nesses dias: hoje eu entreguei Curitiba nas suas mãos, igreja. Hoje Curitiba está sendo impactada pelo poder do céu sobre ela, e a igreja vai conquistar, a igreja vai avançar. Chegou a nossa vez, igreja, é tempo de conquista, porque Deus deu uma palavra. Eu agarro essa palavra, eu tomo posse disso em nome de Jesus. Precisamos ouvir a voz certa. Ele disse, e Ele é fiel para cumprir. E nós sabemos que quando Ele fala, são como decretos ou decretos. Olha o que Ele diz em Jeremias 31, 28. Assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar e destruir e trazer a desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Antes de formá-lo no ventre eu escolhi. Está falando para Jeremias também no capítulo 1, verso 5. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Palavra do Senhor. Salmo 2, 8. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Jonas 1 e 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive. Hoje Deus está abrindo os céus e declarando assim: vão para Curitiba. É uma noite de salvação nessa cidade, de cura e de milagres no poder do nome de Jesus. Pregue contra ela,
Pregar é falar a palavra de Deus. Profeta é boca de Deus. Pregadores pregam a palavra de Deus. Hoje nós estamos pregando o reino de Deus sobre Curitiba, e algo vai acontecer, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Meus irmãos, dê uma olhada no cenário do Brasil e veja se esse texto de Jonas capítulo 1 tem alguma passividade, tem alguma tranquilidade. Não. Deus está dizendo para Jonas: vá depressa, é urgente, é mais do que uma vontade humana. Vá, porque eu vou salvar aquela cidade que ninguém acredita, uma cidade sanguinária. Se você ler o livro do profeta Naum, você vai ver corpos espalhados pelo chão com sangue, uma cidade sanguinária. É esse povo que vai matar muitos do mesmo povo de Jonas. E Jonas fica irado com Deus, Jonas fica chateado com Deus, mas Jonas desobedece. Mas Deus diz: Jonas, eu escolhi você, de qualquer jeito você vai chegar em Nínive. Assim vemos Deus, pela sua palavra, calçando homens e mulheres na palavra de Deus. Por isso, a primeira cidade que Josué vai enfrentar é Jericó. Mas ele enfrenta rompendo as muralhas, em primeiro lugar, ouvindo a voz de Deus. Quais são os nomes das suas muralhas hoje, querido? E o que é que Deus disse para você declarar para essas muralhas hoje no seu coração? Hoje é o dia que essas muralhas vão cair. Não estamos falando só de uma cidade, estamos falando do principal, que é o seu coração. Porque se Deus quebrar e destruir as muralhas do seu coração e fazer no seu coração jorrar uma fonte da água da vida, você imagina quantas vidas estarão jorrando da fonte da água da vida? Isso se chama igreja, unidade, o mover do Espírito dentro dela. As águas que saram. Em segundo lugar, para rompermos com as muralhas, precisamos ouvir as instruções de Deus. Olha o que vai dizer o capítulo 6 em Josué, a partir do verso 15. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Você ouviu essa ministração pela manhã? Saia de cima do muro. E hoje você de manhã já saiu de cima do muro. Quem sai de cima do muro tem visão do céu. E a visão do céu é bíblica. Deus quer salvar a todos. A oportunidade de Deus é para que a salvação alcance todos os corações. O povo escolhe. Por isso, quando nós ouvimos as instruções de Deus, esse povo agora, ele está andando. O último dia, eles rodearam 7 vezes. Veja, recebeu uma instrução. Não bastava só ouvir a voz de Deus, era preciso seguir uma instrução. Qual foi as declarações de Deus para Josué? E Josué instruiu o povo: vocês vão rodear a cidade, vocês vão rodear os muros, vocês vão rodear 7 dias. Eles vão rodear 7 dias, mas no 7º dia eles vão rodear 7 vezes. Instruções sendo seguidas. Deus é um Deus de detalhes nas suas instruções, como ele fez a arca, direcionando a Noé. Eles rodearam aqueles muros da cidade, e a ordem era: vocês vão tocar a trombeta. O toque da trombeta. E quando essa trombeta for tocada, uma trombeta com toque longo, vocês vão gritar, vocês vão declarar. É agora a hora de gritar. Houve momentos que Deus disse: não vão gritar antes, ficarão em silêncio. Agora, essa instrução está dizendo:
vocês vão ouvir a trombeta e vão gritar. O que é isso para o povo de Deus, irmãos? Ouvir uma voz, mas seguir os passos da sua palavra, aonde Ele mandou ir, o que Ele mandou fazer, como Ele mandou falar, para onde eu estou indo, instruções, como eu devo preparar tudo isso. Veja a organização de toda a equipe aqui hoje, seguiram instruções, está dando certo, por quê? Porque um time decidiu seguir instruções. Há um líder nessa igreja, há um profeta nessa casa. E quando esse profeta fala, ele está sendo boca de Deus. E quando a igreja anda de acordo com o que Deus está falando, junto com esse profeta é boca do Senhor. Há uma unidade, há uma força, há um domínio, há uma verdade vindo para cima das trevas. E as portas do inferno não podem prevalecer contra uma igreja unida. Quero te encorajar, igreja. Publique nas redes sociais boas notícias, boas novas. Temos visto hoje pastores brigando nas redes sociais, alguns se autoafirmando, dizendo assim: eu sou desse partido, mas eu sou desse, esse político faz isso, mas eu. O que eles estão construindo, irmãos? Muralhas. O povo de Deus não foi criado por Deus para competições. Esse povo foi declarado na terra para resistir às obras de Satanás. Nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra as hostes malignas. Temos que ouvir a voz do céu e temos que seguir suas instruções. E a igreja, no maior tempo de crise do nosso país, vai avançar. A tenda vai se alargar. Nós vamos vencer e a igreja vai crescer. Nesse ano teremos mais batismo do que todos os anos que tivemos aqui na igreja. Aleluia! Porque essa igreja tem dono, governo, e o nome dela se chama Jesus de Nazaré. Aleluia! Quando nós entendemos isso, seguimos as suas instruções, nós entendemos que há dependência, porque tem uma arca conduzindo. Temos fé, unidade, vivemos a oração, somos perseverantes. E em último lugar, se nós queremos romper com as muralhas, nós precisamos ter uma atitude. Eu ouço a voz de Deus, eu sigo suas instruções, mas eu paro em algum lugar? Não. Ou alguém para? Não. Efésios diz: um só Espírito, um só batismo, um só Senhor, porque há um só dono dela. E nós temos que ter a mesma atitude de Cristo. Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Pai, faça com que eles sejam um, como nós somos um. Nessa noite, para rompermos as muralhas, precisamos ter uma atitude, o mesmo Espírito. E aí sim, no verso 16, parte B, vai dizer exatamente isso: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A unidade, ela vê isso. E eu gostaria, nós não podemos gritar como eu queria nesse templo aqui. Grito, onde as muralhas vão cair. Mas eu quero chamar a equipe de adoração aqui. Nós não podemos gritar, mas nós podemos cantar. E quando nós vemos em Juízes capítulo 7, de 15 a 21, nós temos um homem improvável chamado Gideão lutando contra os midianitas. Deus pega aquele homem que estava escondido, fazendo algo que Deus nunca mandou fazer. Deus pega Gideão e fala: Gideão, você é o meu guerreiro. Você vai vencer um exército. Você conhece a história? Deus levanta Gideão. 32.000, vão sobrar 300. Bem, do outro lado tem uma muralha com 135.000, alguns dizem 185.000 midianitas. Eu queria que você pensasse: 300 contra 185.000 midianitas agora. Qual é a única arma
ou quais são as armas para derrubar aquela muralha e atropelar os midianitas, que eram os inimigos de Deus? Quais são as armas que nós vamos usar hoje contra as muralhas da potestade, os impérios das trevas nesse dia? Nós não podemos usar os braços, meus irmãos. Deus disse para a gente resistir, e resistência é estender a mão. Não precisamos usar braços, não. Resistência na palavra significa resistir, é posicionamento, é posição. Não saia da sua posição, igreja. Erga as suas mãos, se posicione, venha permanecer na sua posição. E o que é que o Filho de Deus faz quando ele mantém a posição? Primeiro, eles separaram 3 grupos de 100. É um povo que ouve as instruções, ouve a voz. E o que é que esse povo estava segurando nas mãos? Não eram armas, não eram espadas, não era pedra, não era arma, não era estilingue, não eram essas coisas. Esse povo estava segurando nas mãos exatamente uma trombeta na mão direita. Esse povo estava segurando cântaros em outra mão. Então na mão esquerda eles têm um cântaro, e na mão direita eles têm uma trombeta. O que significa isso? As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita. Gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Deus estava lá com eles, meus irmãos. Deus estava lá. Aquele povo achava que ia vencer. Deus falou assim: hoje quem vai vencer, e vocês vão ter que ver, sou eu. Então as minhas armas é uma arma diferente, porque eu recebo adoração. Então o cântaro está numa mão e a trombeta na outra. O que significa isso, meus irmãos, no mundo espiritual? A trombeta é o toque, a trombeta é a buzina, e buzina é a adoração. A adoração entra, a adoração invade, a adoração, Deus se manifesta no meio dos louvores, Ele habita no meio dos louvores. Então nós vamos cantar, e eu creio que Deus vai descer sobre nós nessa hora. Os céus estão abertos, mas não é somente a buzina, a canção, a adoração. Há um cântaro, e cântaros são vasilhas, vasos, e nós somos o vaso. Ele é o oleiro. E quebrados, o que significa isso? Vasos quebrados significam pessoas quebrantadas. Aonde a buzina é tocada, uma adoração é declarada, corações quebrantados. O que está do lado de dentro do cântaro, que somos nós? Fogo do Espírito Santo de Deus. Isso vem contra os midianitas. Meus irmãos, quando eles tocaram a buzina, todo mundo junto, os 300. Pense agora o som de uma buzina, 300 pessoas tocando uma buzina. Pensa um som agora. Toda a igreja Alameda, a igreja com I maiúsculo, tocando a mesma buzina, aleluia. A mesma adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pensa comigo agora, irmãos, o Brasil adorando de um jeito só, buscando o reino de Deus e a sua justiça sobre a terra. Pensa comigo agora, toda a igreja quebrantada, toda a igreja com seus corações quebrantados. Agora você pensa no incêndio que o Brasil viverá, com uma igreja que adora, com uma igreja quebrantada, o fogo se alastrando sobre a nossa nação, aleluia. A muralha dos medianitas caíram, meus irmãos. A muralha em Curitiba vai cair nessa noite. As muralhas da sua vida vão cair agora. Por isso, se você puder, sai do seu carro. Buzina, adoração. Cântaros quebrados, quebrantamento. Revelará a chama que nunca se apagará no coração da igreja, o fogo do Espírito Santo de Deus. Nessa noite,
você interaja comigo também. Pastor, entrei aqui nesse site agora. Como é que eu faço para entregar minha vida a esse que destrói as muralhas do pecado, da iniquidade, do orgulho e da soberba do meu coração? Eu tenho uma boa notícia para te dar. É só você crer com o coração e confessar com os seus lábios. Simples assim. O evangelho é simples. Eu queria que você entendesse isso nessa noite. Talvez você esteja, eu estou a 2 metros do cameraman. Eu estou a quilômetros de você, metros. Mas o mesmo Deus que está aqui, o mesmo Deus que está ali com o pessoal nos carros, é o mesmo Deus que pode habitar no teu coração para sempre. E você ser morada do Altíssimo. Eu quero fazer uma oração com você para você entregar sua vida a Jesus. Eu queria que você dissesse assim: Senhor Jesus, eu abro todo o meu coração para que o Senhor Jesus venha governar a minha vida por completo a partir de agora. Eu me dou a Ti em espírito, alma e no meu físico. Eu reconheço que o Teu sangue me purifica de todo o pecado. E a partir de agora, o Senhor Jesus de Nazaré governa para sempre a minha vida. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém. Você que entregou sua vida de Jesus agora, eu quero que você escreva o seu nome e o seu telefone agora, dizendo: eu entreguei minha vida a Jesus. Mas nesse momento também, você pode estar vivendo muralhas aí no seu interior, na sua realidade. E eu quero que você declare isso, não somente com a língua, com a boca, mas escrevendo: hoje as muralhas caíram na minha vida. Hoje as muralhas caíram no meu coração. Hoje as muralhas caíram na minha alma. Hoje as muralhas caíram na minha casa, na minha cidade, na minha geração, em nome de Jesus. Eu estou consagrando a minha vida, eu estou consagrando a minha casa. E as muralhas de Jericó, as muralhas que eram impedimentos para eu avançar e conquistar a terra prometida, hoje caíram por terra. E eu recebo isso na minha vida, em nome de Jesus. Escreva, porque daqui a alguns anos pessoas vão ler o teu testemunho, vai ficar registrado, e você vai poder ativar corações que estavam passivos e destruídos com as suas muralhas no futuro. Mas eles vão ler de que assim como Deus fez na sua vida, Deus fará de novo nesses corações. Escreva em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Pai, vem cá. Pega o microfone. Pastor Sebastião, eu ia orar, mas eu quero que ele ore, porque essa inspiração desse culto veio ao coração dele, e a igreja obedeceu. Estamos vivendo um romper dos céus sobre a terra nessa noite, e ele é a voz profética dessa igreja, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos sendo acompanhados por pessoas de Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e muitas outras cidades do nosso querido Brasil. Nós não fizemos divulgações, mas essa é a beleza da comunicação e das redes sociais desses dias. O Evangelho chegando em lugares inimagináveis. E eu quero lançar uma palavra de esperança sobre a sua casa, sobre a sua vida,
uma palavra de esperança sobre a nossa querida cidade de Curitiba. Uma palavra de esperança para o nosso Paraná. A chuva vai chegar. Já chegou em boa parte do interior do Paraná, mas vai chegar em Curitiba. Os nossos reservatórios serão novamente recompostos. Mas nós lançamos uma palavra de esperança sobre o nosso amado Brasil. E profetizamos que Deus sustentará a liderança desse país. Nós profetizamos que as muralhas que caíram em Jericó cairão também em Curitiba, cairão no Paraná, cairão no Brasil, mas cairão muito especialmente na sua casa, na sua vida, na sua família, e as promessas do Senhor te alcançarão e abençoarão a sua vida. Recebe essa palavra de salvação, porque romper Jericó era começar a conquistar as promessas que Deus havia feito a Abraão. Recebe as promessas de Deus na sua vida, porque é só o começo, porque o melhor ainda está por vir. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e por todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença, em nome de Jesus.